Olá, hoje eu vou falar sobre a classificação dos Hollows em Bleach, como vocês pediram nos últimos comentários, nos últimos vídeos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Max e eu estou hoje aqui com a Haru. Oi. É isso. Hoje a gente vai começar uma dinâmica um pouquinho diferente aqui no canal. A partir de agora, o primeiro comentário do vídeo anterior vai aparecer aqui no começo dos vídeos. Mas ó, tem que ser um comentário decente, hein? Se o primeiro for impróprio ou sem sentido, a gente pula pro próximo. Então já aproveita e deixa aí a sua comentário. Quem sabe o seu comentário não vira o tema do próximo vídeo. Bom, vamos lá. O que é um Hollow? Hollows são espíritos corrompidos, seres que não conseguiram seguir para sua society depois da morte. Normalmente isso acontece por causa de arrependimento, sentimentos negativos, ou por ficarem tempo demais no mundo humano. Eles têm aquele buraco característico no peito, símbolo da perda do coração, e usam máscaras brancas como formas variadas. As máscaras deles são basicamente símbolos do que foi o coração deles. O coração deles se transforma na máscara que cobre. Como foi mostrado em Bleach uma vez lá na primeira temporada, no primeiro arco, Substituto Shinigami, é possível sim, se por influência externa tu pegar um plus, que é basicamente um espírito de alguém morto, e arrancar a corrente ou acelerar o processo para ela virar um Hollow, como deve estar aparecendo aí na tela agora. Certo, temos os Hollows mundanos, como o Fishbone D, que é o primeiro Hollow que aparece na obra lá, né? Que é aquele que ataca a irmã do Ichigo e a família do Ichigo lá no finalzinho do primeiro episódio. Os primeiros Hollows que a gente conhece na série são comuns, aqueles que surgem naturalmente. Esses monstros são monstros mais fracos, irracionais e caçam almas para saciar a fome. Também temos uma certa habilidade característica que é só dos Hollows. O Cero. O Cero é aquele raio de energia destrutivo que os Hollows mais poderosos usam. A primeira aparição oficial de um Cero acontece com o menos grande, um Gillian, quando um deles ataca Ichigo e seus amigos em Karakura. Lá pro episódio 10 ou 11, mais ou menos, posso estar errado, que é quando Uryu usa aquela pílula para atrair Hollows e, bom, aparece um menos grande. E o Ichigo vai lá e lida com um Cero. É uma habilidade que marca os Hollows de nível mais elevado. Quanto mais evoluído o Hollow, mais potente o Cero. Isso geralmente é uma marca de que ele é um Hollow mais forte do que os outros. Também temos os Hollows evoluídos, ou que eu chamo melhor como Hollows conscientes, como o Grant Fisher, que é aquele que apareceu para, bom, levar a mãe do Ichigo. Alguns Hollows se destacam por sua inteligência e habilidades únicas. O Grant Fisher, por exemplo, usava ilusões para atrair suas vítimas. Esses já são mais perigosos, inteligentes e difíceis de se derrotar. São espécies de chefes intermediários, digamos assim, é tipo um sub-boss. E também chegamos nos queridos maiorais, né, os menos grandes. Quando vários Hollows se devoram entre si, eles podem acabar fundindo suas almas e virando algo maior e mais poderoso, os menos. Dentro dos menos, temos 3 níveis principais, e aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria. O primeiro estágio dos menos é o Gillian. Também é chamado de menos grande, que é o nome mais clássico, que é o primeiro que aparece na série. Ele tem aquele visual gigante, todos muito parecidos uns com os outros, como se fossem clones. São fortes, mas geralmente são lentos e burros. Só que, de vez em quando, surge um Gillian com consciência própria. E aí, temos os Gillians individuais e o nascimento dos Adjuchas. Basicamente, em algum momento é possível que algum desses Gillians, ou os menos grandes, por assim dizer, eles sejam um pouquinho diferentes, algum deles seja individual aos outros. Quando um Gillian mantém sua individualidade e continua devorando outros Hollows, ele pode evoluir para o segundo estágio, o Adjucha. Eu chamo de Adjucha, mas eu acho que é Adjuka ou Ajucha. Enfim, eu chamo de Adjucha, que eu acho bonitinho. Essa é a hora em que eles começam a desenvolver personalidades, formas únicas e mais poder de combate. É até interessante porque geralmente nessa época os Adjuchas começam a ter uns poderes próprios, assim. Vamos lá. Os Adjuchas. Os Adjuchas são menores do que Gillians, porém muito mais poderosos. Eles são inteligentes, rápidos e têm estratégias de combate. Geralmente eles diminuem de tamanho até mesmo do que os Hollows comuns de que eles eram antigamente. Mas tem um detalhe importante. Se um Adjucha para de devorar outros Hollows, ele regressa ao estado de Gillian para sempre. Então ele precisa estar o tempo todo devorando outros Hollows para permanecer evoluindo. É um caminho sem volta, e eles vivem com essa pressão constante, até uma filosofia um pouco triste. Algo que dá um vídeo só pra isso, se vocês quiserem. A partir dos Adjuchas, ou até mesmo dos Gillians, mas eu vou contar dos Adjuchas, que é o que mais teve casos, é possível que um Hollow possa ser mais diferente ainda do que aqueles Gillians individuais. É possível que um Adjucha ou um Gillian tente arrancar a sua própria máscara. Nisso, ele vira um arrancar comum, um natural. Alguns Hollows conseguem remover parte da máscara e obter poderes de Shinigami por conta própria. Esses são os arrancars naturais. Eles já misturam o instinto Hollow com razão humana, e ganham acesso a habilidades como espada e técnicas mais refinadas. Assim que um arrancar natural mesmo, já um natural comum,
arranca sua própria máscara, geralmente ele diminui mais ainda de tamanho, chegando perto de uma forma humana ou até mesmo em uma forma humana, que é o mais próximo do que ele era quando ele era vivo. Ele ganha uma espada, geralmente, que é muito semelhante ao de um Shinigami, que é onde ele guarda muito do que era sua máscara. Porém, também temos um certo ser aí, um carinha humano, um cara chamado Aizen, que fez umas certas coisinhas com os Arrancers. Mas isso eu vou deixar com a Haru. Agora, quando o Aizen ele entra na equação com a Hogyoko, tudo muda. Todo o universo de Bleach ele vai mudar inteiro. O Aizen, ele basicamente ele força a evolução de vários Hollows, criando Arrancers mais poderosos. Quando os Hollows ele tira a máscara, ou quando eles são forçados, ou quando o Aizen mesmo arranca, eles viram os Arrancers, com poderes incríveis. É basicamente essa galera que ela forma o famoso exército de Las Noches. Todos os Arrancers, eles têm várias habilidades em comum, citando elas a Hierro, tá espanhol, eu não sei falar em espanhol. Hierro. Que é a pele dura como aço, que é aquele Arrancar grandão lá, que ele vira uma pedrona lá. Que a Yoruichi apanha lá, que ela quase quebra um osso. Mas enfim, ela consegue vencer dele, né? Nossa. Também, né? Sobre o sonido, que ele é um movimento super veloz, como o do Stark. E ele usa a criança como arma, enfim, a criança como arma. E aí ele fica usando lá, enfim, que estranho. Ele basicamente é um dos melhores usuários de sonido e de cero, né? Que, além disso, ele é o primeiro, né? Mas enfim, né? Cara, assim, tem cero de várias cores. Tem gente que come cero, tem gente que solta cero pelo um dedinho só, tem gente que solta cero pela boca. E tem a Resurrection, que é basicamente a liberação da sua verdadeira forma Hollow, como o famoso Ukiyoha, né, meu marido. E, cara, ele vira aquela coisa... Eu sei que é uma coisa horrenda e etc, mas ele é muito forte, mano. Ele é um cara muito roubado. Eu não sei nem como é que ele apanhou, mano. Como é que ele morreu, cara? O cara tinha etapa, o cara era forte, o cara soltava cera, o cara tinha isso, o cara tinha aquilo. E elas basicamente são as bases que fazem deles o pesadelo dos Shinigamis. Seguindo após os Arrancers, a gente ainda tem a evolução dos Adjutyas, né? Se ele não virar um Arrancar, ele ainda tem que evoluir com um Adjutya. Se um Adjutya continua devorando outros Hollows e vai além, ele pode alcançar o estágio mais raro e temido, o Vasto Lord. Agora o papo é outro. Vasto Lords. Os Vastolords são a elite dos Hollows, extremamente raros, têm aparência quase totalmente humana, e um poder que pode ser superior a um Capitão Shinigami. Eles representam um ápice da evolução Hollow, são poucos e misteriosos, e alguns deles acabaram virando Arrancers, como é o caso de alguns membros da Espada, que é, bom, de novo, eu vou até deixar aí pra vocês o número de Vastolords que aparece na obra, que, cara, eu acho que não passa de 5 ou 6, mas vai aparecer aí pra vocês na tela agora. Como vocês podem estar vendo através do anime, se vocês assistiram o anime junto comigo, dá pra perceber que cada etapa de um Hollow tem meio que uma representatividade dentro deles. Os comuns são meio que a fome e o desespero. Os Gillians são a massa, sem identidade, o rebanho. Os Adjutyas são a individualidade, tentando sobreviver, aquelas pessoas que são diferentes das outras. E os Vastolords são a perfeição monstruosa, quase inalcançável, o famoso talento. Essa é basicamente a classificação dos Hollows em geral. Existe também aquelas escalas de poder, de quais são os melhores seres, existem variações de seres, as Resurrections, mas isso é papo para o vídeo. Se você quer isso, é só comentar aí. Também temos um certo bônus que a gente pode usar para um próximo vídeo aí, mas eu já vou falar um pouquinho porque faz parte do universo Hollow. Vou dar só um gostinho. Os Vizards são Shinigamis que obtiveram poderes Hollow, uma espécie de caminho inverso dos Arrancers, mas esse é um assunto tão legal que merece um vídeo só para eles. Então se você quiser saber mais, comenta aí. Ei, curtiu um pouquinho mais sobre o universo de Bleach? Sobre os Hollows? Se você quer mais sobre o universo de Bleach, comenta aí, por favor, que eu vou estar adorando trazer de novo pra vocês. Eu vou ficando por aqui e... Haru, dá tchau pra galera. Tchau. Valeu!